Muito bem, então, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas teorias evolutivas, uma que é o lamarckismo e a outra que é o darwinismo. Cronologicamente, obviamente, primeiro vem a teoria do Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck era um francês que viveu entre 1774 e 1829. E ele criou uma teoria para explicar como ocorre o processo evolutivo. As teorias evolutivas, elas visam responder essa pergunta, né? Como ocorre a transformação da vida ao longo do tempo. O Lamarck, ele respondeu essa pergunta com base em duas leis. A primeira lei a gente chama de lei do uso e desuso. Para Lamarck, o uso faz um determinado órgão, uma determinada estrutura se desenvolver. Já o desuso faz esse órgão, essa estrutura se atrofiar. Além disso, o Lamarck usou também uma outra lei na sua teoria, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Segundo Lamarck, quando um organismo adquire uma característica devido ao uso ou perde uma característica devido ao desuso, essa condição ela é transferida aos descendentes. Então Lamarck explica o processo evolutivo através de uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. Bom, tem uma situação que volta e meia aparece em prova, que é a questão do pescoço da girafa, né? Para Lamarck, as girafas elas tinham inicialmente o pescoço curto. Em algum momento da história evolutiva desse grupo de ser vivos, a vegetação que elas comiam, que era mais rasteira, ficou escassa. E aí as girafas precisaram pegar o alimento que estava mais alto na vegetação. Devido ao uso desse pescoço para poder chegar no alimento mais alto, ao longo das gerações de girafa, herança dos caracteres adquiridos, né? Ao longo das gerações de girafa, as girafas foram nascendo com o pescoço cada vez maior. Essa é a aplicação do uso e desuso da herança dos caracteres adquiridos aqui no lamarckismo. Mas veio depois uma outra teoria, que é a teoria darwinista. A teoria darwinista ela foi construída por um inglês chamado Charles Darwin, que viveu entre 1809 e 1882. O Darwin, pessoal, ele fez uma viagem que demorou anos no navio chamado Beagle, e quando nessa viagem ele chegou em Galápagos, ele teve aquele insight da teoria dele. Bom, após a viagem, ele escreveu um livro chamado Origem das Espécies, em que ele apresenta para nós o principal mecanismo de controle da evolução, que a gente chama de seleção natural. Para Darwin, na natureza, existe luta pela vida e só sobrevive aqueles que são mais aptos. Aplicando essa teoria no mesmo caso do pescoço da girafa, para Darwin existia diversidade de pescoços nas girafas. A vegetação rasteira ficou mais escassa. Aquelas girafas que tinham pescoço curto, menos aptas, elas foram extintas. Somente aquelas girafas que tinham um pescoço maior, que poderiam alcançar a vegetação mais alta, elas eram mais aptas, elas comiam mais, se reproduziam mais, portanto foram selecionadas. O vestibular, ele gosta de cobrar justamente a aplicação dessa teoria. Então, pessoal, olha aqui um resuminho do darwinismo. Para Darwin, existe diversidade sempre. Existe variabilidade numa população. A seleção natural, ela age sobre essa variabilidade e seleciona aquilo que é mais apto. Vamos aplicar essas teorias, então? Então, olha aqui, pessoal, vamos comparar o pensamento de Lamarck com o pensamento de Darwin. Numa primeira situação, eu já falei, a questão do pescoço da girafa. Essa situação é bem clássica e aparece em prova. Agora, tem outras duas situações que também são bem clássicas. Por exemplo, o caso do melanismo industrial. Esse é um caso que Darwin colocou lá no Origem das Espécies. Lá na Inglaterra, existiam florestas que antes da Revolução Industrial, os troncos das árvores eles eram bem claros devido à presença de líquens. Nesses troncos pousavam mariposas, claras e escuras. E existiam aves que predavam essas mariposas ali no tronco. Obviamente, antes da Revolução Industrial, as mariposas claras elas faziam um mimetismo melhor, elas se escondiam melhor ali nos troncos. Portanto, os pássaros predavam as mariposas escuras.
Mas após a Revolução Industrial, com a poluição no ambiente, os troncos ficaram mais escuros também devido à presença de fuligem. Após a Revolução Industrial, a mariposa mais apta era escura, as claras ficavam mais evidentes. As aves comiam essas mariposas. Então, para Darwin, antes da Revolução Industrial, mariposa clara mais apta. Após a Revolução Industrial, mariposa escura mais apta. Já para o Lamarck, o que acontece? As mariposas mudaram de cor. O ambiente se transformou, ficou mais escuro. As mariposas produziram mais melanina, ficaram mais escuras. Outro exemplo muito tradicional aqui da aplicação do lamarquismo e do darwinismo é o caso da resistência de bactérias aos antibióticos. Quando alguém vai ao médico porque está com uma infecção bacteriana e o médico receita um antibiótico, muitas vezes o antibiótico faz efeito inicialmente e depois ele para de fazer efeito e a infecção volta. Procura-se o médico novamente, ele diz assim, ó, as bactérias adquiriram resistência ao antibiótico, vou receitar um novo antibiótico que vai fazer efeito sobre essa doença. Essa frase do médico ela é lamarquista. Dizer que uma bactéria era sensível ao antibiótico e desenvolveu resistência porque o organismo passou a receber esse antibiótico, essa frase é lamarquista. Para Darwin, pessoal, existiam bactérias que eram sensíveis, bactérias que eram resistentes. Existia diversidade. A seleção natural agiu e selecionou as bactérias que são resistentes. No caso, o fator de seleção aí foi o próprio antibiótico. Essas três situações aqui que eu relatei, elas são tradicionais, mas no vestibular vem aparecendo outras situações que são também muito relevantes atualmente. Por exemplo, quando a gente pensa no lamarquismo e no darwinismo, um dos fatores fundamentais para poder comparar o pensamento dos dois é o conceito de adaptação. Todo ser vivo ele apresenta adaptações ao ambiente em que ele vive. Adaptações são características presentes no organismo que facilitam a vida desse organismo no ambiente. Se você pensar, por exemplo, no urso polar, o pelo branco dele é uma adaptação para a vida dele. Se você pensar numa planta que é xerófita, de ambiente seco, a presença de espinhos na planta é uma adaptação para a vida dessa planta no ambiente que é extremamente seco. Adaptações estão presentes nos seres vivos, tanto para o Lamarck como para o Darwin. Agora, para o Lamarck, pessoal, a adaptação é uma característica que surge por necessidade. O ambiente se transforma, o organismo precisa acompanhar as transformações do ambiente e se adaptar. Já para Darwin, a adaptação é uma característica que foi selecionada. Quando o ambiente se transforma, aqueles organismos que têm características que são favoráveis, eles são selecionados. Então as adaptações são frutos de seleção natural. Outro tema muito interessante aqui para a gente poder comparar Lamarck e Darwin é o papel que o ambiente tem no processo evolutivo. Os dois consideram que o ambiente tem um papel na evolução. Para o Lamarck, é o ambiente que induz a transformação dos seres vivos. O ambiente ficou escuro, mariposa produziu melanina. O ambiente é claro, o urso polar desenvolveu pelagem branca. Já para o Darwin, pessoal, o ambiente é o que seleciona. O ambiente ele é o fator de seleção das características adaptativas. Então, o ambiente ficou claro, o urso polar que tinha pelagem clara foi selecionado. O ambiente ficou escuro, a mariposa que tem mais melanise, que mimetiza melhor, é selecionada. E por fim, pessoal, uma última comparação entre o Lamarck e Darwin. Olha essas duas imagens aqui, uma que eu chamei de A, outra que eu chamei de B. Essas duas imagens, elas mostram o processo de evolução humana. Aqui nessa primeira imagem, uma imagem bem icônica do processo evolutivo, né? Em que o chimpanzé aqui, ó, vai ficando bípede, vai perdendo os pelos até virar o ser humano. Já aqui embaixo a gente tem uma filogenia, uma árvore de parentesco evolutivo, em que primatas mais anteriores são ramos na filogenia e os outros hominídeos também surgem ali ao longo do processo evolutivo. Cada uma dessas concepções sobre a evolução humana está associada a Lamarck, ao Darwin.
Essa primeira imagem mostra a evolução humana numa perspectiva linear. Um ser vivo que vai se transformando em outro, esse outro em mais outro. Uma concepção linear de evolução, pessoal, quem traz é o Lamarck. Então essa imagem que eu tenho certeza que todo mundo já viu na vida é uma concepção lamarquista da evolução humana. Já para o Darwin, a evolução não acontece de forma linear. Para Darwin, pessoal, a evolução é uma árvore, em que os grupos de seres vivos são ramos dessa árvore. A evolução por ancestralidade comum, como uma filogenia, ela foi concebida pela primeira vez a partir dos trabalhos de Darwin.